Graça e paz, amados, boa noite. É uma honra e motivo de muita alegria estar aqui nesse momento, concluindo esses 2 anos de Rema, né? E o tema da minha ministração é o poder transformador da palavra, né? Pai, nós te rendemos graças por essa rica oportunidade de poder semear essa palavra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que nossos corações possam ser terras férteis e que venha dar muitos e muitos frutos. Nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar essa ministração lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada, que diz bem assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nessa carta, Paulo está escrevendo para os crentes de Roma. Então, quando ele escreve, ele já vai dizer assim: a palavra está na tua boca, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu já entendo que Paulo tem a certeza de que, uma vez crente, você tem a palavra na sua boca e no seu coração. Ele já tem essa certeza. Mas Paulo ele faz um adendo. Ele diz, se. Esse se, ele vai entrar aí como uma condicional, porque ele diz que a palavra está, mas se você crer e confessar essa palavra. Entendo que, para que nós tenhamos a completa salvação, aquilo que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós, nós necessariamente precisamos crer e confessar essa palavra. Não só ter o conhecimento, mas viver essa palavra no dia a dia. Eu quero também ver com vocês, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 9 e 13. Agora eu vou ler na versão NTLH. Diz assim: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus, não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. No versículo 13, Paulo continua: as Escrituras dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Meus irmãos, Paulo se identifica com aquelas pessoas de Corinto e ele escreve nós. E nesse texto aqui eu acho bem interessante essa sequência que ele faz. Primeiro ele diz assim, somos potes de barros, existe uma fragilidade humana em nós. Mas em seguida ele diz assim, nós temos um tesouro espiritual, a palavra. Mais adiante ele diz assim, nós os que cremos. E por isso falamos. Na minha versão, numa forma de expressar, eu entendo que, na linguagem de hoje, Paulo poderia dizer assim, olha, irmãos, nós somos frágeis, sim, somos potes de barros, mas dentro de nós há um poder, um tesouro espiritual, e que nós podemos ativá-lo, crendo e falando, deixando descer para o coração e falando aquilo. Crer e falar, crer e falar. E a Bíblia nos retrata diversas passagens onde ele vai nos instruir a falar, a crer e a confessar aquilo que nós estamos aprendendo. Passamos 2 anos exposto a essa palavra e nós não podemos simplesmente calar. Não é para dentro, agora é de dentro para fora. Nós precisamos botar para fora aquilo que nós aprendemos. Para completar esse raciocínio, vamos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 37 a 40, também na versão NTLH. Diz assim, de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada.
Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. Eles estavam desesperados. Há uma exclamação, porque eles estavam com muito medo. O Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Eu leio essa passagem e fico imaginando a cena, o desespero daqueles discípulos naquela situação e a calmaria de Jesus também naquela situação, né, deitado numa almofada. E, dentre tantos ensinamentos que essa passagem ela nos traz, eu quero atentar para alguns. Primeiro, as circunstâncias. Aquelas ondas, aquilo ali são circunstâncias. Na nossa vida, eu posso ver como circunstâncias. E, muitas vezes, nós estamos diante dessas circunstâncias. Mas, assim como naquele barco tinha Jesus na nossa vida, nós que cremos em Jesus, nós temos Ele na nossa vida. Ainda assim, elas vêm, mas nós podemos resistir, amém? Pela palavra do Senhor, nós podemos resistir. Jesus, ele estava muito calmo e tranquilo, porque Jesus, ele sabia de quem era filho. Jesus era filho, ele tinha essa certeza. Os discípulos, eles também conheciam a Jesus, mas nesse momento, diante daquela circunstância, diante daquelas dificuldades, e eu me vejo naquelas situações muitas vezes, é que mesmo tendo Jesus no barco, mesmo tendo Jesus na nossa vida, às vezes o medo cega a nossa fé. E nós esquecemos das palavras que nós já temos no nosso coração e não professamos essa fé. Então, a nossa vida é assim. Estamos no mundo, então nós estamos diante de dificuldades sempre. Mas nós, os que cremos, como Paulo já diz, nós podemos passar por diversas situações, mas já existe uma certeza da vitória. Lá em 2 Coríntios vai dizer lá, podemos até ter inimigos, mas lá já vai dizer, você vai passar por situações, mas você já tem a certeza, irmãos, mas crendo e confessando, certo? Tendo essa certeza dessa palavra. E eu gostaria de relatar para vocês, a partir desses textos, só um minuto, uma situação que aconteceu comigo. O mesmo tempo que eu tenho de rema, né, 2 anos, é o tempo que eu confesso Jesus como meu Salvador. Então, eu já aceitei, já fui direto para o rema. Glória a Deus por isso, né, que eu todo tempo exposto a essa palavra. E depois que eu aceitei Jesus, quando eu cheguei, eu via na igreja, eu achava que todo mundo tinha uma vida perfeita. Eu disse, a minha vai ser também. Engana-se, porque não existe uma vida perfeita, mas em Deus nós podemos todas as coisas, né? E no dia 28 de julho de 2024, eu cheguei em casa num domingo de viagem e, como de costume, quando eu entrei, fechei o portão, o interfone tocou imediatamente. Eu vi que era um irmão da igreja do lado da minha casa, o atendi, e prontamente ele disse, você está esperando alguém? Eu disse, não estou esperando ninguém. Aí ele disse assim, olha, há poucos minutos antes de você chegou 3 pessoas aqui, em 2 motos, e eles ficaram aqui um tempo, tocaram sua campainha, você não atendeu, eles continuaram aí. Quando eles saíram, você chegou. Aí eu sei que você mora só. E eu sei que é só você e seu filho. Então, eu vim lhe avisar, porque se eles voltarem, para você estar sabendo, eu agradeci. Ele disse, não, eu vou olhar aqui nas câmeras para ver se de repente eu até conheço essas pessoas. Entrei, já fechei, botei cadeado, tudo. E entrei. Quando eu entrei, peguei o computador, fui ver essas gravações para ver se de repente eu não conhecia essas pessoas. Quando eu observei, eu vi que não conhecia essas pessoas. E, de fato, o irmão tinha razão. Era uma atitude muito suspeita diante da realidade que a gente vive de violência. Então, eu sentada ali, eu tenho uma TV que dá para ver as câmeras em tempo real, e olhando as imagens, as gravações do computador. Eu olhava a gravação e ficava. E aí, quando eu estava olhando, eu vi que as pessoas passaram lentamente, naquela hora que eu já estava dentro de casa. E um pavor tão grande subiu que eu não sei explicar que pavor grande era aquele. E na minha cabeça ficava assim, você está só, eu sei que você mora só. Aquelas palavras adentraram no meu coração. E eu ficava com aquele medo e tremia. E aí eu mandei mensagem para uma amiga minha, olha, aconteceu isso aqui. E falei com um amigo meu que é advogado criminalista, mandei imagem, mandei placa.
E era uma situação muito complicada, né? E na minha cabeça toda hora, você está só, você está só. Eu sabia que eu não tinha feito nada, que eu não devia nada a ninguém, mas o medo, ele tapa a nossa visão, e aí começa a dar mais medo. A gente pensa e cada vez ele aumenta. Então, eu resolvi responder à minha amiga e dizer assim, eu vou dormir aí. Ela disse, vem dormir aqui, você precisa descansar, está cansada, e eu sei que você não vai conseguir dormir aí. E quando eu peguei o telefone para responder ela dizendo que eu ia, porque, de fato, eu estava muito cansada, meu filho já estava dormindo, eu ouvi uma voz, era como se fosse um grito, mas não era audível. Eu ouvi a voz, mas não era com os ouvidos. E aí dizia assim, quem é você? E você está com medo de quê? E eu sabia que não era audível, mas, mesmo assim, eu olhei de lado para saber se alguém tinha falado comigo. E meus irmãos, eu fui agraciada, porque o Espírito Santo me lembrou, me questionou quem era eu. E, naquela hora, eu me levantei. Mas eu não me levantei da cadeira ainda, eu me levantei em fé. E a primeira coisa que veio na minha mente foi, o Senhor é meu pastor e nada me falta. E saiu de mim, de dentro da minha boca, tantas palavras, que as que eu lembro bem é assim, eu decidi habitar no esconderijo do Altíssimo e eu posso descansar na sombra do Onipotente. E começou a sair palavras que eu nem sabia que eu sabia. Mas isso me fortaleceu, eu levantei em fé. E depois, imediatamente, eu levantei da cadeira e eu fui cômodo a cômodo da minha casa e declarei a palavra, olha, eu sou abençoada. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Quanto mais eu falava, mais vontade de falar eu tinha. Então, assim, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, de ouvir, porque eu tinha muito desejo de ouvir, né, o Espírito Santo. E eu fui questionada, na verdade, por ele, a botar em prática aquilo que eu já tinha recebido. E, meus irmãos, que seja para a edificação de todos nós. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos conhecer, porque para resistir no dia mau, a gente precisa de ter essa palavra impregnada, inculcada no nosso coração. Porque só na mente, na hora da aflição, como os discípulos lá no barco, a gente até esquece que Jesus está no barco. E pode até se questionar, será que ele esqueceu de nós? Ele não se importa? Mas Deus se importa com cada um de nós. E ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos crer e confessar. Essa palavra é viva, ela é eficaz e ela tem um poder transformador imenso. Meus irmãos, eu parti de uma pessoa que estava completamente paralisada pelo medo, a uma pessoa que se levantou, não só fisicamente, mas em pé, e declarou, essa é a minha casa, foi Deus quem me deu. Então, se Ele me deu e Ele me protege, então eu não vou, eu sou abençoada ao entrar e ao sair, aonde eu passar. E essas certezas, elas cada vez são mais firmes em meu coração. E eu declaro na vida de vocês a certeza do amor do Senhor e da proteção sobre cada um de nós. Porque nós somos, sim, abençoados desde lá de Gênesis. E nós temos que ter essa convicção no coração. Porque Deus é um Deus que faz. A palavra é viva e eficaz. Para que possa transformar a nossa vida. Não importa a situação. Jesus está no barco sempre com a gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Mais uma vez, uma honra poder estar aqui concluindo. E eu sei que essa será a primeira de muitas ministrações, porque estamos aqui para alcançar as vidas. Amém?